primeira vez na sexta, pode ficar à vontade. Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura de 2 Coríntios 11. Vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerai os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Bom, voltamos então. Voltamos então aos comentários aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde ele continua a sua defesa, uma vez que em Corinto, influenciado pelos falsos apóstolos e judaizantes, os coríntios estavam tendo dúvidas quanto à fidelidade de Paulo, ou quanto à genuinidade do seu ministério e principalmente do seu apostolado. Nem todos acreditavam que ele fosse um apóstolo que tivesse sido escolhido pelo Senhor. Então ele vai continuar a sua defesa e apelando aqui para algumas coisas que às vezes ele usa de sarcasmo ou ironia, e outras vezes apontando diretamente para os judaizantes, que se gloriavam e queriam colocar aqueles irmãos debaixo de julgo, debaixo de fardos. Outra vez digo, no capítulo 11, versículo 16 de 2 Coríntios, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. Aqui ele usa de um argumento do tipo, se vocês me julgarem insensato, então tudo bem, eu vou me gloriar então dentro dessa percepção que vocês estão tendo de mim.
O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, de querer parecer ou ser alguma coisa, né? E ele continua no versículo 18, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ou seja, se estava havendo entre eles os falsos apóstolos, os judaizantes, que se gloriavam segundo a carne, se gloriavam de ser alguma coisa, talvez pelos antecedentes deles ou qualquer coisa assim, então Paulo vai pegar carona nessa glória deles, nessa vanglória deles, que se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. E ele vai apresentar fatos. Porque sendo vós sensatos, de vós coríntios, né? Agora ele está se dirigindo aos coríntios, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, de bom grado, ou seja, sem resistência, vocês estão tolerando os insensatos, sendo vocês sensatos. E aí ele diz, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. O que ele quer dizer aqui? Vocês sofrem tudo isso, vocês suportam tudo isso desses falsos apóstolos, dos quais ele vem falando desde de versículos anteriores aqui, esses judaizantes, vocês sofrem, vocês suportam se alguém vos põe em servidão. Que é isso? Vocês suportam se vem alguém e coloca vocês debaixo de jugo, porque a lei fazia isso, né? No versículo em Atos, capítulo 15, ele disse: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Ele fala isso lá em Atos, capítulo 15, quando, versículo 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui é Pedro, na realidade, não é Paulo que estava falando isso, é Pedro, né? Mas Pedro estava dizendo que aqueles judaizantes estavam colocando sobre os discípulos um jugo, um fardo, um peso que nem os pais puderam suportar. E é basicamente nesse sentido aqui que Paulo está falando. O Darby disse uma frase interessante, eu vou repetir aqui. Ele fala assim: é impressionante como as pessoas suportam aquilo que é falso muito mais do que elas suportam aquilo que é verdadeiro. Hoje a gente pode usar isso muito, porque tem muitas religiões aí, muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores que colocam julgos tremendos, pesos, fardos enormes sobre os seus seguidores, e as pessoas suportam isso de bom grado, e quando você vem com a verdade, não, isso não quero, isso não serve. Você recebe uma tonelada nas costas de tarefas, de leis, de regras, de cobrança de dízimos e tanta coisa a mais. E quando alguém vem com a verdade, não, isso é muita coisa para a minha cabeça. Suportam, sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém transforma vocês em escravos, vocês suportam isso. Vocês sofrem isso. Se alguém vos devora, o que quer dizer isso? Alguém vos devora, alguém engole vocês, come a sua gordura. Ele está falando aqui daqueles que exploravam os cristãos de Corinto
exigindo dinheiro deles. Será que alguém já ouviu falar desse tipo de pregador, não? Que exige dinheiro, que devora as ovelhas? É exatamente disso que Paulo está falando aqui. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, essa frase aqui tem a ver com pesca. Se alguém vos fisga no anzol, se alguém vos fisga no anzol, se alguém vos apanha na arapuca, sois sofredores, vocês suportam isso. Se alguém se exalta, fica contando farol, fica dizendo que é isso, que é aquilo, que fez isso, que fez aquilo, que recebeu alguma mensagem, profecia, alguma coisa, vocês suportam isso. Se alguém vos fere no rosto, ele termina com essa expressão, vos fere no rosto, porque ferir no rosto é a expressão máxima de humilhação, de humilhação. Quem tem filho, aprenda uma coisa: discipline seus filhos, usa um chinelinho, usa varinha, usa uma reguinha, qualquer coisa, principalmente no bumbum, que é o caminho mais curto para o cérebro, que eles entendem melhor, né? Mas nunca use a mão, que a mão é feita para agradar, para fazer carinho, não é feita para castigar. Não use a mão e não bata no rosto, jamais, de uma criança. Nunca bata no rosto de uma criança. Você humilha a criança. Você quebra a personalidade dela batendo no rosto. Por isso que nos tempos antigos, quando um nobre lá queria desafiar outro nobre para um duelo, ele pegava a luva e pá, no rosto do outro. Ah, pronto, estava marcado o duelo já. Porque é humilhante acertar o rosto da pessoa. Por isso que Paulo fala aqui, então, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém tira o dinheiro de vocês, come a gordura de vocês, se alguém vos fisga no anzol, vos prende na arapuca, se alguém se exalta, conta farol, conta vantagem, se alguém vos fere no rosto, sois sofredores. Vocês suportam isso. E aí, no versículo 21, ele vai continuar dizendo: envergonhado vos digo, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez eu falo, também eu tenho ousadia. Porque ele tá se colocando aqui como quem talvez tivesse deixado de se mostrar forte. Por isso que ele fala, como se nós fôssemos fracos, porque foi essa a impressão que ele havia deixado carimbada nos coríntios. Mas no que qualquer tem ousadia, e com insensatez eu falo isso, ou seja, estou falando agora como homem, né? Também eu tenho ousadia. Também eu tenho ousadia, ou seja, não me falta isso que esses judaizantes utilizam como vantagem competitiva. Eu tenho também essas vantagens competitivas. É que eu não exploro isso. Simples assim. Mas vamos lá. Vocês queriam? Então vamos lá. Envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Talvez o argumento dos outros, dos falsos apóstolos, dos que queriam escravizar aqui os coríntios com leis, com regras, seguindo a lei, são hebreus? Também eu sou. Então, deu empate aí. São israelitas? Também eu. Deu empate também. São descendência de Abraão? Também eu. Deu empate. Ou seja, até aqui está 0-0. Até aqui eles não têm nenhuma vantagem sobre mim. Porque eu também sou hebreu, eu também sou israelita, eu também sou descendência de Abraão.
São ministros de Cristo? E ele vai falar que falo como fora de mim. Fora de mim. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E agora ele vai mostrar coisas que talvez os outros não tivessem. Porque os outros eram do bem bom, né? Os outros eram os arrumadinhos, os pregadores que não queriam passar por apuros, queriam apenas comer a gordura das ovelhas. E hoje você vê muito disso, né? Aqueles que estão sentados num trono, sentados numa posição alta e não querem de maneira alguma descer daquela posição. E ele vai mostrar, então, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Porque Paulo apanhava. Paulo era açoitado por causa do evangelho. Era açoitado por incrédulos, por pagãos e por judeus. Ele sofreu açoites. Em prisões, muito mais. Nós não temos todos os relatos, temos alguns relatos aqui no livro de Atos e nas cartas de açoites e de prisões, mas não temos todos. O que ele fala, o que às vezes é mencionado aqui em Atos dos Apóstolos e nas cartas, não é o total de problemas que ele teve. Porque realmente ele foi um para-raios pela posição que ele ocupou nas mãos de Deus, de levar a verdade, de receber revelações, receber mistérios que estavam ocultos, desde até dos profetas do Antigo Testamento, ele se tornou um alvo preferido dos judaizantes para tentar, de qualquer maneira, afetá-lo, atacá-lo, tirar qualquer credibilidade dele. Em prisões, muito mais. No versículo 23, em perigo de morte, muitas vezes. Naquele tempo não era fácil você viajar pelas estradas também de uma cidade na outra. Não tinha viagem de avião, não tinha. Viajar de navio, você corria o risco de naufragar, de ser atacado por piratas. Tinha todos esses problemas, todos esses percalços, né? Não existia um policiamento você não podia ligar para o como é que é? Um, 192, 193, eu nem lembro mais, 190, nem lembro qual que é o telefone para você chamar a polícia. Eu estou aqui, está sendo atacado aqui. Não tinha, você não podia chamar a ambulância se tivesse se sofresse algum acidente. Muito mais em perigo de morte, muito mais, muitas vezes. Depois, no versículo 24, ele vai falar dos açoites que ele recebeu dos judeus, porque além de receber açoites de judeus, ele também era castigado, açoitado com varas por pagãos. Ele sofria também nas mãos dos pagãos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. O que ele ia dizer com isso? 5 quarentenas de açoites menos um. É que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3, diz assim: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que esses, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Então, os judeus, eles tinham o costume de nunca aplicar 40 açoites, porque podia errar na conta. Então, para não ter o perigo de errar na conta, eles aplicavam 39 açoites. Por isso que ele fala aqui, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes 39 açoites. Agora, quem já viu como é que fica as costas de um homem açoitado, se você procurar na internet, você vai encontrar fotos. Como é que fica? Porque os açoites, eles rasgam a pele. Eles rasgam a pele. E se fosse o açoite feito com aqueles chicotes dos romanos, tinha bolinha de ferro
na ponta, que é o que usaram no próprio Senhor Jesus, pior ainda, cravava na carne. Então, as costas de uma pessoa açoitada, e tem fotos, você procurar na internet, você vai encontrar, é uma ruína total. A pessoa fica com a pele das costas totalmente destruída. E aquilo cicatriza, mas nunca mais volta a ser uma pele lisa, né? Então ela fica toda cortada de todos os lados por causa dos açoites. Aquilo infecciona, dá problema e tudo mais. Lembre-se, nós estamos falando de 2000 anos atrás. 3 vezes fui açoitado com varas. Aqui já não é o açoite que os judeus costumavam açoitar, não é? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Apedrejado. Nós não sabemos o que é ser apedrejado. Nós não sabemos. Inclusive, ele foi apedrejado uma vez e foi dado como morto. Foi dado como morto. Tem um relato disso lá no livro de Atos, né? Fala de um dos casos, eu acho que foi em Listra, que ele foi apedrejado, se não me engano. Mas ele foi apedrejado uma vez e 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Esse abismo aqui é a profundeza do mar, a escuridão do mar. Então ele provavelmente passou uma noite e um dia agarrado em destroços no mar. Nenhum de nós sabe o que é isso. Nenhum de nós. Eu acho que nenhum aqui jamais passou por tudo isso. Todos esses, inclusive esses que pregam por aí, que pregam na televisão, pregam no rádio, o cara que está lá bonitinho, de terno e gravata, no ar-condicionado, no bem bom, sai dali, entra num carro de luxo e vai, fica em hotel 5 estrelas para pregar o evangelho, ou pregar a sua igreja, né, ou conquistar adeptos para sua seita. Nenhum sabe disso daqui. Nenhum sabe. Uma vez um me escreveu falando que ele queria ser um grande pregador. Eu falei assim, tá aqui, ó. Depois que você passar por tudo isso aqui, que Paulo fala, você vai ser um grande pregador. Mas ninguém quer. Essa parte aqui, não. Não, peraí, isso aí não. Tá louco. Não, não é para isso que eu quis ser pregador, não é? Então nenhum de nós sabe o que é sofrer pelo evangelho. Nenhum de nós sabe o que é ter a língua cortada, como já fizeram com evangelistas em outros países do mundo, cortar a língua para o cara parar de falar. Em viagens, muitas vezes, versículo 26, em perigos de rios, em perigos de salteadores ou de bandidos, porque não tinha iluminação nas estradas, não tinha, como você, não tinha celular para se ligar para a polícia que estava sendo assaltado, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios. Olha só o mato sem cachorro que ele se meteu quando ele se converteu. Porque se antes ele tinha pelo menos o respaldo dos judeus, né? Ele era um homem importante, ele era um fariseu no meio do judaísmo, então pelo menos ele tinha a proteção dos sacerdotes, da guarda sacerdotal e tudo. De repente ele se converte, ele fica com o quê? Com nada. Aí se ele já era perseguido por gentios, odiado por gentios, agora ele é odiado por judeus também. E veja que é interessante isso, porque os cristãos não têm uma guarda, não é? Os cristãos não têm uma polícia secreta para proteger os cristãos. Não. Os cristãos estão totalmente vulneráveis nesse mundo. A única proteção que eles têm é do próprio Senhor. Isso ser cristão, é ficar vulnerável. Outro dia eu até falei em alguma coisa assim, tipo, você acha que depois de se converter, as coisas vão melhorar para você? Lê do engano. As coisas vão piorar e muito depois de convertido. Porque até como o senhor fala nos evangelhos, na sua própria casa, né? A mãe será contra o filho, o pai contra a filha, o irmão contra a irmã, então vai estar todo mundo contra você. De repente, se você era odiado
pelos de fora, pelos de fora da família, agora você é odiado também pelos da família, porque você creu em Cristo. Porque você creu em Cristo. Quantos que são? Eu me lembro que, alguns anos atrás, uma irmã lá na Índia, uma jovem na Índia, foi morta pelo próprio marido porque ela se converteu. E ela congregava com os irmãos lá na Índia. E um jovem, foi morto e teve a sua casa incendiada porque ele se converteu. Isso ele fez. Ah, coloque um antivírus aí no celular de vocês, no computador de vocês, para não pegar. Mas esse outro jovem se converteu, foi morto e a sua casa foi queimada, foi incendiada pelo seu próprio irmão, porque ele tinha se convertido e se recusava a oferecer sacrifícios para os deuses do hinduísmo. Então, a pergunta é: vantagem se tornar cristão? Em alguns países é o fim da sua carreira. Muita gente perde emprego quando se converte. Isso hoje, eu recebo informações aqui de irmãos e irmãs que reclamando porque perderam emprego quando o chefe soube que era crente em Cristo, mandou embora. Mandou embora. Então, a vida do cristão, ela é provada. E aqui Paulo está querendo mostrar para eles que a carreira dele, o ministério dele, era provado por essas situações, em perigos, inclusive entre falsos irmãos. No final do versículo 26, ele fala: em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Eu pergunto, onde ele tinha segurança, então? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Ele não podia correr para a embaixada do Brasil ou do país dele e falar: não, aqui eu estou seguro. Como fazem alguns que estão em outros países, né? Quando são perseguidos, correm para a embaixada e lá ficam seguros. Não podia. Nem entre irmãos, porque entre irmãos havia os falsos irmãos. No versículo 27, ele fala em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A minha fraqueza. Tem um versículo aqui que ele foi baixado numa cesta, é o que ele vai falar em seguida. No final no capítulo 11, versículo 32, ele diz: em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha que situação humilhante. Você já pensou você ser baixado de uma muralha dentro de um cesto, escondido num cesto, para não ser preso, para não ser pego pelos guardas da cidade? Todo mundo gosta de se gloriar na sua valentia, né? Nas coisas que fez de valentia, de conquistas e tudo mais, então, mas ninguém se gloria na fraqueza. O cristão pode se gloriar na fraqueza, porque nós temos um que foi morto em fraqueza em nosso lugar. E foi na fraqueza que o Senhor Jesus venceu não só a morte, mas venceu Satanás também. Pisou na cabeça da serpente. Quando o diabo viu aquele homem fraco pregado numa cruz, ele deve ter pensado assim: acabei com ele, consegui, agora acabou, não tem mais volta. Lê do engano. Lê do engano. Foi ali, em extrema fraqueza, que o Senhor pisou a cabeça da serpente e esmagou a cabeça da serpente. E Satanás perdeu o poder das suas presas,
Porque a serpente tem o seu poder nas presas, nos dentes, né, que estão na sua boca. E quando você esmaga a cabeça de uma serpente, ela perde o poder de envenenar, ela perde o poder de matar. E assim Satanás não tem mais poder sobre aqueles que são de Cristo, porque teve a sua cabeça esmagada. O diabo perdeu. Né? Como fala bandido quando rouba celular, fala, perdeu, malandro, perdeu. O diabo perdeu e Cristo venceu. É claro que como acontece num jogo de futebol, por exemplo, o time adversário vai levando gol, tomando gol, tomando gol, tomando gol, mas o jogo está continuando, né? E quando o juiz apita, aí deu o final, aí é aplaudido o vencedor. Nós estamos no meio do jogo e o diabo está levando o gol. Mas vai uma hora o senhor vai apitar o final desse jogo e aí vamos celebrar o final. Por enquanto, está o jogo aí. A bola corre de um lado, corre do outro, e o senhor está roubando do valente. O senhor, que é o mais valente, está roubando os bens do valente. Ou seja, tirando de Satanás aqueles que foram escravizados por ele. Tem um versículo até que fala isso, né? Da... como é que é o versículo mesmo? Aqueles que estavam por medo da morte, é Hebreus 2,15. Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte, Cristo aniquilou. Pelo fundo do poço, ele venceu. Normalmente, pela morte, a pessoa perde, né? Mas não no caso do nosso Senhor. Pela morte, ele venceu aquele que tinha o império da morte. Quem é? O diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou, não tinha mais nada o que fazer, o diabo estava perdido já. Estava perdido. E todos os dias o Senhor vai tirando das garras de Satanás os que são escravos dele, convertendo pessoas através do evangelho da graça, não do evangelho da lei ou das obras, como os judaizantes queriam fazer ali com os coríntios, né? E aí ele vai falar ele vai encerrar os argumentos dele lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, porque essa também é a glória que o Senhor tem, de ter vencido Satanás em fraqueza, em total fraqueza, crucificado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Mas é isso. Eu sugiro que nós temos agora um outro capítulo, né? A sugestão é que agora a gente se dedicasse o tempo que resta a perguntas e respostas. O que vocês acham? Tem aqui, Mário. Deixa eu ler aqui uma. Sombra. O Newton, Tem uma aqui do Alexandre antes. Espera aí, deixa eu tentar abrir aqui. Mateus 10, 35 a 37, né? Esses versículos, aqui se aplica Mateus 10, 35 a 37. Deixa eu ir lá. Foi sobre. Boa noite, irmão.
Sobre a fala do irmão. Ah, sim, isso, são os versículos que eu mencionei. Isso, exatamente. Não cuideis, versículo 34, ele fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Eu recebo muitos que me escrevem dizendo que foram expulsos de casa pelos pais, alguns porque se converteram, outros porque abandonaram a igreja. E geralmente é aquela congregação cristã no Brasil, né? Tem muito disso. Pessoa na família que abandona cai em desgraça, porque é considerado agora um perdido para sempre, um herege, qualquer coisa. Então, isso tem muitos que estão sofrendo pelo nome de Cristo dentro da cristandade, como sofriam, embora hoje não seja proibido queimar vivo aquele que é considerado herege por alguma religião, né? Como no passado a Igreja Católica amarrava na estaca e que punha fogo. E dependendo da raiva que tinham do que era condenado, porque negava se sujeitar ao Papa, era colocada lenha verde para queimar devagarinho, para não queimar rápido demais. Porque daí não tinha graça, o cara morria logo. Então eles punham lenha verde para deixar queimando devagar, começar pelos pés, subir pelas pernas, e assim vai. Isso fez a cristandade professa, a Igreja Católica. Alguns às vezes me escrevem, mas você falou mal da Igreja Católica. Eu não preciso falar mal da Igreja Católica. A história fala mal dela. A própria história do catolicismo romano é sangue para todo lado. É um tremendo genocídio. É horrível. Quem não sabe, procure, pesquise, então, quando foram feitas o Tribunal do Santo Ofício condenava, né, a pessoa porque ela se negava a seguir as ordens do Papa. A Inquisição espanhola foi a mais cruel de todas. Mais cruel de todas. Mas vamos aqui. Os opositores de Paulo não eram ministros de Cristo, tão somente falsos apóstolos. E acredito que todos de hoje, agindo dessa forma, não são diferentes daqueles. Exatamente. Nós devemos sempre saber que existem cristãos genuínos, bem intencionados, entre os pastores das igrejas que estão por aí, porque eles aprenderam desse jeito e eles se dedicam a pregar o evangelho, às vezes pregam até o evangelho corretamente, sem erros, né, sem má doutrina, mas outros, é só olhar, olhar, está escrito na testa, está escrito na testa. Um dia eu falando do evangelho para um amigo da minha família, no almoço que nós estávamos, eu falando do evangelho para ele, falei assim, eu fui numa igreja aqui em Limeira, a igreja X, lá ele falou o nome da igreja, e eu contei no relógio 45 minutos que o pastor ficou pedindo dinheiro. O pastor ficou... Hoje eu recebi uma mensagem. Teve um que escreveu e falou assim, eu não sei, o pastor fala tanto de milagres e de que Cristo faz isso e faz aquilo, mas ele fica o tempo inteiro pedindo dinheiro para o canal não sair do ar. Não tem milagre, então? Por que não faz um milagre, então, e faz aparecer o dinheiro para o canal não sair do ar? Na hora de pregar, ele quer que os outros creiam que realmente vai ter prosperidade, mas para o canal dele tem que pedir para os irmãos, para os que vão doar dinheiro. É isso aí que acontece. Infelizmente, está assim. Infelizmente está assim. Por isso que o Senhor falou, quando ele mandou seus discípulos, ele falou que mandou os discípulos como ovelhas no meio de lobos, não, como pombas no meio de serpentes, não, como é que era?
Como é que era a expressão que ele usa? Eis que vos envio. Ovelhas entre lobos? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso, exatamente. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, prudência de serpente. Serpente não é boba, não. Serpente não fica dando moleza, não, no meio do caminho. Ela fica no cantinho, escondidinha na moita, né? Mas inofensivos como as pombas, porque não vão fazer mal para ninguém. Mas eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Que lobos? Ora, lobos estão por aí de montão. E hoje a cristandade está mais do que corrupta, mais do que corrompida. Quem tiver dúvidas disso, leia o capítulo 3 de 2 Timóteo, onde ele fala que os homens serão, nos últimos dias, haverá homens. Podemos até ler a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de... Que homens esses daqui? Ah, pagãos? Adoradores de demônios? Não! Cristãos, da grande casa que ele veio falar no capítulo 2, ele falou da grande casa da cristandade, onde há vasos de honra e vasos de desonra. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Afasta-te. Por quê? Porque eles estariam no meio dos cristãos. Eles estariam ocupando os púlpitos, eles estariam ocupando as festas, as celebrações cristãs. Destes afasta-te. É isso que o apóstolo estava dizendo aqui. Ainda ontem, né, irmão, eu passei por essa experiência aí que o irmão Mário está falando, assim, é algo que, numa conversa entre irmãos, lá na fábrica que eu trabalho, e aí a gente trouxe um assunto, né, que o Paulo trata do pecado no meio da Assembleia, ali o assunto de 1 Coríntios 5, e a gente vê quanto é triste, né, a negligência quanto a sã doutrina vinda por Paulo, que desses irmãos se levantou para dizer que Paulo, naquela passagem ali, ele estava sendo arrogante, super Paulo, e não tinha misericórdia, que ele não teve misericórdia ao tirar aquele irmão, porque até nisso eles é ignorante ainda, infelizmente, tirar o irmão da igreja. Ele não foi misericordioso, ele foi super Paulo, ele estava cheio de arrogância. Irmão, misericórdia, irmão. É, essa pessoa não leu o que Pedro falou de Paulo, né? Pedro falou de Paulo na Para sua ela, na carta. hora, ele bota as cartas, né, os incautos, os indoutos, resposta, citei para ele na hora. Exatamente. Os indoutos, quer dizer, os ignorantes não entendem o que Paulo fala. É isso aí. Mas nós fomos avisados, né? Nós fomos avisados, está nas cartas, os avisos de como seria no final. E se a gente abrir lá em Judas, por exemplo, se a gente for lá em Judas, na carta de Judas, ele fala no versículo 4, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, se introduziram onde? No meio dos cristãos, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E aí, mais adiante, ele vai dar uma descrição dessas pessoas, né? No versículo 10, estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui ele fala de 3 que foram rejeitados por Deus. Estes são manchas em vossas festas de amor, ou seja, eles estavam nas festas de amor dos irmãos, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Quem são esses? Homens no meio da cristandade, infiltrados entre os cristãos. Falsos pregadores, falsos cristãos, infiltrados no meio cristão, com o objetivo de roubar, de fisgar, de espoliar, atrapalhar a fé dos que creem realmente na verdade, não é? E levá-los à mentira. Paulo avisou disso em Atos capítulo 20, quando ele fala que ele já avisou que haveria. Ele fala no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, esses são os ataques de fora, não é? E que entre vós mesmos, se levantarão homens, ele não fala irmãos aqui, mas se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou pervertidas, ou distorcidas, para atraírem os discípulos após si. Foi avisado, foi avisado. A questão é sempre perguntar o seguinte: esse aí que está pregando, ele é uma pessoa que está fazendo isso por interesse próprio, para fisgar, para tirar o meu dinheiro, ou porque ele é realmente um servo de Deus pregando a verdade? Essa é a pergunta que todo cristão deveria fazer, para não cair nas garras, nas armadilhas desses que são falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, são, na realidade, ministros de Satanás, transfigurados em ministros da justiça. Fiquei horrorizado, porque eu nunca tinha conversado com um irmão que tinha se oposto a Paulo, assim, daquela forma que eu vi ele se opor, né? Chamar de arrogante, de prepotente, de super apóstolo, né? Foi terrível. De certa forma, descredibilizamos o que ele escreveu, que é a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Uma vez que a gente acha que é do ser humano aquilo que foi escrito, a gente descredibiliza a palavra, né? Como a palavra mesmo diz, que toda a escritura foi divinamente inspirada, não veio do homem. O Newton, acho que ainda tem mais uma pergunta, Newton? Ou essa é aquela? E eu acho que George também sinalizou aí, talvez tenha uma pergunta, tem José Nilton também, vamos ver George, se ele caiu aí e voltou. Se tiver alguma pergunta, Jorge, pode ficar à vontade. Enquanto o George... O Newton fala, as estrelas errantes podem ser consideradas como estrelas decadentes no mundo bíblico? Não, não é nesse sentido. Estrelas. Vamos lá para a passagem, né? Que tinha
Eu acho que é Judas que fala isso, né? Nuvens, estrelas errantes, no versículo 13 de Judas. Uma estrela errante, ela não tem um ponto fixo, porque nós sabemos que as estrelas, Deus colocou as estrelas no firmamento, né? Que são, na realidade, são sóis, né? A gente estuda depois e aprende que uma estrela é um sol, que dá para, em volta da estrela, deve ter planetas, mas o que nós conseguimos enxergar daqui são os sóis, exceto os planetas mais próximos. Mas são sóis, as estrelas, principalmente as estrelas, são sóis. E Deus colocou as estrelas como guias para os homens. Por isso que se usa em navegação marítima, navegação aérea, até navegação de satélite, até navegação no espaço, são usadas as estrelas como pontos de referência para você calcular sua posição, em que lugar você está do espaço. Mas se uma estrela for errante, o que é uma estrela errante? Uma estrela cadente. Aquela estrela que você vê riscar o céu assim, aquela luzinha passou, uma estrela que caiu, né? Na realidade é um meteorito que entrou na atmosfera da Terra e se queimou. Então, uma estrela cadente, ela não serve para guiar coisa nenhuma, né? Mesmo aquela estrela de que fala nos evangelhos, eu não acredito que fosse uma estrela cadente. Aparece nos presépios aí, aquela estrelinha com uma cauda atrás, assim, como se fosse um cometa, né, descendo e tal. Mas era uma estrela que ela parou, né, em cima do lugar onde tinha nascido o menino. Então não era uma estrela cadente, ela realmente sinalizou onde tinha nascido o menino Jesus. Então uma estrela cadente, uma estrela que não tem um ponto fixo no espaço, ela não serve para nada, ela não pode indicar com segurança algo para você se guiar, para você se firmar nela. Mais alguma dúvida? Não seja muito difícil. Não sei se hoje saiu, mas ele tinha sinalizado com a mão. E os irmãos que tiverem alguma dúvida, quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, ou então escrever no chat aí, que o Mário mesmo lê aí. Bom, então, semana que vem vamos para capítulo 12. Isso. Tendo perguntas, a gente encerrou o capítulo 11 hoje. Se eu permitindo, na próxima semana, aí a gente leu a partir do 12. Ok. Tá anotado. Eric, como é que você está aí? Você poderia dar graças, Eric, para a gente finalizar? Vamos agradecer. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa reunião. Podemos desfrutar da tua palavra, de todo esse aprendizado que foi ministrado. Agradecemos pelo teu cuidado conosco em estar nos mostrando estes avisos para que possamos estar alerta contra essas astúcias do nosso inimigo. Pedimos que tu possa nos guardar esta noite, nos dar uma boa noite de descanso e que possa estar sempre nos fortalecendo, Pai, em tua palavra, que é o nosso guia seguro enquanto estamos aqui neste mundo, aguardando a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo nos buscar. E assim, Pai, nós te agradecemos neste precioso nome, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a Boa noite, irmão. todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.